Como se preparar para encarar a banca FCC? Eu fiz mais de 85% na FCC e vou te ajudar com isso. Então vem comigo que o vídeo de hoje é para você. Fala galera, meu nome é Jefferson, eu sou auditor fiscal aqui em Santa Catarina. O concurso que a banca foi FCC. Foi uma prova muito pesada porque foram 260 questões em 3 turnos, tendo prova no sábado à tarde, domingo pela manhã e domingo à tarde. Então já imagina aí uma característica da FCC, que são provas densas, tá? Eu fiz umas 6, 7 provas da FCC, incluindo 3 de auditor fiscal, que são o ISS Teresina em 2016, Cefaz Goiás em 2018 e Cefaz Santa Catarina em 2018, no qual fui aprovado. E também vi, logicamente, né? Vi as provas da FCC, Cefaz Bahia 2019, tivemos aí Cefaz Pernambuco também, Crédito 2021-22. Acompanhei também essas outras provas, né? E ver o perfil que a banca vem trazendo, essas tendências também. Fiz prova de TRT, TST, então são concursos no qual também fui aprovado, trabalhei também no TRE. E me trouxeram uma boa bagagem na FCC, tendo discursiva, tendo redação. Para mim, é a banca mais justa que há no mundo dos concursos. Preciso te falar que a banca FCC, ela traz ali dentro da abordagem de algumas disciplinas muito parecida com a abordagem que traz as outras bancas. Em disciplinas como direito civil, empresarial, direito penal, ali de alguns direitos administrativo, até mesmo constitucional, traz ali muita abordagem lei seca. A FCC ela passou a trazer um pouquinho mais de jurisprudências também nos últimos anos, seguindo a tendência aí de bancas como CESP, como FGV. Então, matérias como português é uma matéria totalmente diferente. Então, se você sabe português da CESP, é diferente do português da FCC. Contabilidade, outra matéria também totalmente diferente. Matérias de cálculo, também a FCC costuma ter uma abordagem um pouco mais diferente. Pouquíssima teoria, né? A CESP, certo ou errado, às vezes traz ali alguma teoriazinha. A FCC, ela traz cálculos mais densos, às vezes, inclusive, questões que são para você nem tentar fazer. E aí que tá o grande lance que eu já vou falar para vocês também. E uma abordagem muito particular que é trazer muita lei seca nas questões. Chegou uma época em que você conseguia conferir ali o gabarito, né? Pegava a prova e ia na lei seca e era exatamente a mesma coisa. A banca mudava só uma vírgula, onde era exceção ela colocava inclusive, e ela fazia alguma mudançazinha nas palavrinhas-chave nos artigos, e isso acabou que ficou muito batido. Então hoje ela consegue trazer um pouquinho mais de contexto, traz uma historinha para não ficar só naquela lei seca. Mas claro, todas as bancas também costumam abordar muito a questão da lei seca ainda, tá? Então isso era uma tradição ali da FCC, uma característica muito forte, né? Fundação, copia e cola, né? Que o pessoal chamava, mas ela passou a ter uma transformação aí nos últimos anos. Então hoje a gente pode esperar questões mais inteligentes, questões que têm mais contexto, né? Um pouco mais aí trabalhadas, mas claro, com jurisprudências também e também com muita lei seca. Pode ter certeza que vai ser muito importante, principalmente em questões como a legislação, né, tributária, ou a própria parte do controle externo. Vai ter muita questão de lei seca também aí. Um dos grandes pontos, né, uma da principal característica da FCC são provas extensas. Então são provas em que o tempo é ouro. Se você fez aí já uma questão, uma prova de certo ou errado da CESP, você vai ver que questão de tempo não é problema, né? Às vezes você termina a prova e fica meia hora sobrando, porque são questões rápidas de fazer. A FCC não. Praticamente todas as provas dela trazem essa questão do tempo de prova. Tá? Então muitas pessoas, por mais gabaritadas, capacitadas, elas se pressionam, trabalham essa velocidade e chegam no final da prova, não conseguem preencher o gabarito, preenche o gabarito errado, se confunde ali, o fiscal de prova já tá querendo tomar a sua prova, vai fazer a redação discursiva, erra, rasura, enfim, fica uma complicação. Então uma dica muito importante é treine muito questões e treine resoluções de forma rápida, né? Seja na questão do português, onde muitas vezes você consegue resolver várias questões, né? Às vezes 10 questões, 4 você precisa ler o texto. 6 questões aí você já vai, que é parte de concordância, pontuação, ortografia. Então muitas coisas você já consegue matar antes mesmo de ter que perder aquele tempo todo lendo o texto e tal. Então isso aí você deixa pro final, e se sobrar o tempo aí, você vai tentar fazer essa interpretação, etc e tal. Então esses pontos mais rápidos e fáceis, você tem que fazer o mais rápido possível, já para pegar uma confiança no início da prova e para ganhar tempo, porque no fim é melhor você deixar uma questão, talvez você nem fosse acertar, porque ela leva mais tempo e mais raciocínio, do que uma questão simples que todos os seus concorrentes estão acertando, e aí para você
conseguir reverter essa diferença fica muito mais difícil. E aqui na Guruji a gente tem as nossas baterias, então você vai poder fazer um mini simulado, digamos ali, da matéria, né? Então você vai fazendo questões de raciocínio lógico, 15, 20 questões. Leva a sério esse tempo, faz todas ali de uma forma rápida, depois você confere. Então algumas vezes você tem que fazer isso, por mais que para questão de aprendizado, talvez seja melhor você já faz, já confere ali, já faz a outra, já confere, mas em algumas baterias, né, que a gente faz aqui os testes, você pode e deve fazer assim, vou nem olhar o comentário, vou nem olhar se eu acertei, se eu errei, vou só colocar aqui minha resposta e depois finalizo, e aí sim eu vou vejo quanto tempo eu gastei. E muitas provas, né, a gente tem 2 horas, 2 minutos e meio para resolver uma questão, no máximo 3 minutos, isso ainda tem um gabarito para preencher no fim, então muitas vezes você vai ter de 2 a 2 minutos e meio por questão. Então tem questão que você tem que bater o olho, já saber ali resolver de uma forma rápida para ter o tempo aí e não se atrapalhar aí na hora da prova. Então nada melhor do que você fazer isso em casa, treinando com questões, fazendo de uma forma como se fosse um mini simulado, para chegar na hora da prova você tá acostumado com essa adrenalina. E uma característica aqui que eu já vi várias pessoas se perderem na FCC, candidatos bons, é que, pô, eu sou formado no ITA, eu não posso deixar uma questão de estatística sem acertar, como assim? Meu ego, né? Então o cara vai lá, 5 minutos, não consegue, 10 minutos numa questão de estatística, não consegue, e aí depois ele passa 15 minutos, conseguiu. Mas aí numa questão que era para ele levar 3, 4 minutos no máximo, ele levou 15 e deixou várias questões fáceis para fazer. Tenha certeza, a banca FCC às vezes vai colocar uma questão que é para você fazer isso mesmo, para testar sua estratégia de prova, seu jogo de equilíbrio, para você perder um monte de tempo ali com essa questão e se atrapalhar e testar seu emocional. E isso vai se encaixar na execução de prova. Chegou na hora da prova, você vai pegar todas as questões, você vai fazer por sequência, né? Você vai folhear a prova, você vai passar aqui, ó, português, né? Já começa com aquele texto enorme para você ler e tal, isso já vai começar a te cansar, demorar, você ainda não está aquecido para fazer um raciocínio tão bom, né? Então você vai folhear e vai, poxa, primeira, precisa do texto, já pula. Segunda, precisa do texto, já pula. Da terceira, não, aqui é concordância. Beleza, aqui eu consigo acertar mais fácil. 5, 8, 10 questões, você pulou 3, 4, né? Já matou aqui as principais, as mais rápidas, as mais curtas. E já vai para próxima. Questões muito grandes de estatística. Não, já vou pular, vou ver se tem alguma mais rapidinha. Não, não tem. Já passa para a próxima. Todas as questões fáceis e as mais curtas. Já dá uma lida e já vai fechando, terminando ali, garantindo alguns pontos, confiança. E isso vai te ajudar muito no final, na hora de preencher o gabarito. Então, fechou essa primeira passada, às vezes numa prova com 100 questões, já resolveu umas 60, 70 ali. Então já para, quer dizer, pô, vou preencher o gabarito dessas 70. E aí você vai preencher e você vai conseguir identificar quantas questões tem que você marcou da letra A, B, C, D e E. Por quê? A FCC, ela costuma dividir proporcionalmente. Proporcionalmente a ideia é que tenham 20 de cada, mas ela não faz exatamente 20 de cada. Às vezes tem 17 de uma, 23 de outra, 19 de uma, 21 de outra. Então fica mais ou menos por aí. Ela também tem uma característica de não ter mais 3 respostas certas com a mesma letra. Então se você, pô, letra C, a outra, letra C, a outra, letra C. Aí a outra, pô, peraí, letra C de novo, talvez não seja. Então isso já vai facilitar para que caso você tenha marcado dentro dessas que você já fez, essas 70, tem 3 alternativas certas já seguida, né? E você tem confiança nisso. Na outra, às vezes que você ainda não acertou, não marcou, tá em dúvida entre a letra C, por exemplo, aqui, e a letra D, cara, se já tem 3 C seguida, eu chutaria na D. E muitas questões eu já acertei assim. Hoje talvez esteja aqui também por conta disso, né? Uma ou outra questão faz a diferença. Bom, e como são provas muito extensas, é interessante você dar uma pausa, vai no banheiro ali uma vez, aquela hora que você já tá, a cabeça já tá quente, já toma uma aguinha, vai no banheiro, come uma barrinha de chocolate, faz da forma como você prefere. Aí você volta, dá aquela inspirada e segue firme de novo para terminar a prova. Para finalizar, aquelas dicas de praxe, né? Eu já cheguei para fazer prova da FCC, viajando, pegando conexão. Cheguei no hotel sábado, 11 da noite, para fazer prova no domingo, tendo que acordar às 6 da manhã. Isso me deixou muito cansado, a prova era enorme, 100 questões para fazer em pouco mais de 4 horas. Isso, né, me desgastou, errei questões muito bobas e acabei ficando de fora. Então, recomendo, já chega, se a prova é domingo, cara, chega na sexta, descansa bem, já vê seu trajeto. Como é uma prova muito cansativa, você tem que estar com a mente muito tranquila, para quando você chegar no seu local de prova, sentar na sua cadeira com antecedência, respirar e
poder se concentrar, tá ali pronto para essa batalha. É uma banca justa, costuma anular as questões que ela erra, né, de propósito, até acontece talvez ela fazer de propósito. É uma questão que você vai ver que tá errada ali, nem esquenta, porque talvez seja justamente para isso, para te desestabilizar. Então é isso, essas são as dicas aqui que eu posso te trazer, né, sobre a banca FCC. Me trouxe muitas felicidades porque eu tive aprovações com ela e espero que também faça a diferença aí na sua aprovação. Então uma boa sorte, uma boa prova e tamo junto até o próximo vídeo. Um grande abraço.